vamos falar hoje sobre as 5 exortações que tem no livro de Hebreus, tá bom? Quais são as 5? Mas antes de falar sobre essas 5, eu quero deixar um pano de fundo aqui, fazer uma base aqui para a gente poder entender um pouquinho melhor essas 5 exortações do livro de Hebreus, tá? A primeira coisa que eu tenho para dizer, a gente vai passear um pouco aí na Bíblia. Se você tiver com a sua Bíblia aí em mãos, por favor, e quiser passear um pouco, você me acompanha, ou se você não quiser, só ouça, tá? Mas lá no último capítulo de Hebreus, lá em Hebreus capítulo 12, lá no versículo 22, está escrito assim, ó: rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Então a primeira coisa que a gente entende aqui no livro de Hebreus é que o livro de Hebreus, ele é um livro de exortações, tá? Não existe uma certeza absoluta de quem escreveu o livro de Hebreus, tá? Provavelmente muitos estudiosos, muitos eruditas da palavra entendem que foi Paulo que escreveu. Eu creio também dessa forma, que foi Paulo que escreveu o livro de Hebreus, tá? Mas toda vez que eu citar aqui Paulo, esse é o meu entendimento. Eu quero deixar claro isso, tá bom? Não quero empurrar nada, não quero ser dogmático, empurrando, ninguém é obrigado a acreditar e nem a aceitar o que eu vou falar. Mas muitos eruditos entendem que foi Paulo que escreveu o livro de Hebreus. Então, lá no final, no capítulo 12, versículo 22, ele diz assim, ó: eu rogo, irmãos, que vocês suportem essa presente palavra de exortação. Então, é uma palavra de exortação. E no final do versículo ele fala assim, que escreveu de maneira resumida. Olha quantos tesouros nós temos no livro de Hebreus, quanta coisa profunda nós temos no livro de Hebreus. E Paulo, o autor, disse que escreveu de forma resumida, né? Uma coisa muito interessante de reparar aqui é que essa palavra exortação no grego é paráclesis, paráclesis quer dizer consolador, aquele que nos consola, aquele que nos corrige. O Espírito Santo, quando a palavra se refere ao Espírito Santo como consolador, essa palavra consolador é o Espírito Santo, o nosso paracleto, né? Então, é a mesma palavra aqui no versículo 22 que muitas vezes é usada para o Espírito Santo, o nosso paráclesis, o nosso consolador, o nosso consolo, né? Ebenezer é minha tia. Eu leio Ebenezer, eu sempre confundo. Me desculpa, tia, um beijo para você. Seja bem-vinda, tá? Então, continuando, o que diz? O livro de Hebreus é um livro de exortação, escrito de forma resumida, tá? Escrito de forma resumida, mas você vai ver, conforme a gente for lendo as exortações, e eu quero dizer para você que são 5 exortações que o autor traz no livro inteiro. São 5 exortações extremamente profundas para nós hoje, para a realidade cristã hoje, para a realidade da igreja hoje. São 5 exortações que vão colocar os nossos pés na rocha que é o Evangelho, tá? E nisso eu posso falar com muita tranquilidade, porque a Bíblia, a palavra, o livro de Hebreus ou o Evangelho, ele não é o que está sendo pregado hoje em dia, tá? Eu não quero falar de todos, não estou aqui para falar de ninguém, mas a grande maioria das igrejas não ensinam, ou dos líderes,
né? A maioria dos líderes não ensinam o seu povo a crescer e amadurecer. Pelo contrário, eles ensinam dependência. Você precisa estar, você precisa ser, você precisa concordar, você precisa fazer, senão você não é abençoado, senão você não é um crente firme, amadurecido. Pelo contrário, a palavra não fala nada disso, tá? Então, conforme a gente for correndo nas 5 exortações do livro de Hebreus, você vai entender do que nós estamos falando, tá bom? Altair, um grande abraço para você, tá? A primeira exortação, quero convidar você para a gente passear um pouco na Bíblia. Vai lá no capítulo 1 agora, capítulo 1 do livro de Hebreus. Não é possível eu fazer um pano de fundo para todas as 5 exortações, porque o livro contém 12 capítulos, são 5 exortações, porém... Oi? São 13 capítulos? Não, são 12 capítulos. 13 capítulos, Hebreus? Exatamente. Ah, não, então eu falei errado. É no capítulo 13, versículo 22, tá? No capítulo 13, versículo 22, diz: eu rogo que suporteis a presente palavra de exortação, ok? Então vamos passar lá para a primeira palavra de exortação do livro de Hebreus, tá? Eu quero pedir para você já dar um joinha nessa live e você compartilhar, isso é importante, vai trazer maturidade para a igreja, sabe? Você pode participar do crescimento do corpo de Cristo, então já compartilha agora, tá? Já deixa um joinha aí, tá bom? Olha só, o autor de Hebreus, ele já começou no primeiro versículo dizendo assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem ele constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou o mais excelente nome do que aqueles. Preste atenção, nesse último versículo, no versículo 4, ele diz assim: tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Aí ele já deixou uma pista da primeira exortação. Então vamos lá. A primeira exortação que o livro de Hebreus traz para a igreja, traz para os crentes, ela está lá. Ela começa no capítulo 2, versículo 1 e vai até o versículo 4. Se você tiver uma caneta e quiser anotar, vai ser bem legal para o seu estudo, para o seu aprendizado, tá? Então a primeira exortação do livro de Hebreus, das 5, está no capítulo 2, a partir do versículo 1 ao versículo 4, tá bom? E eu vou ler para vocês aqui, olha só. Essa é a primeira exortação, tá? Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Versículo 2. Se, pois, se tornou firme a palavra por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo. Você percebe que o autor está falando sobre o período, sobre a pessoa de Cristo no Novo Testamento e o período que ele teve aqui na Terra. E com a distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Então é muito interessante, porque a primeira exortação por essa razão, importa que nós nos apeguemos com mais firmeza às verdades
ditas. Mas que verdades são essas? Que verdades são essas que estão sendo ditas e que o autor de Hebreus fala assim: nós precisamos nos apegar mais firmemente a essas verdades? Olha, essas verdades têm sumido cada vez mais do meio de nossas igrejas. Tá? A palavra, ele prossegue dizendo assim, ó, que se palavras ditas através de anjos, né, e os seus desvios foram julgados e receberam justo castigo, como nós vamos escapar se a gente negligenciar tão grande salvação? Queridos, é muito sério o que está acontecendo hoje em dia nas igrejas. É muito sério, sabe por quê? Hoje em dia as igrejas, se prega muito sobre prosperidade, sobre crescimento. Deixa eu falar uma coisa para você. Fala-se sobre reino, mas sobre um entendimento e uma visão distorcida de reino de Deus. Tá? Uma vez eu fui pregar na igreja de um servo de Deus, de um apóstolo, e ele me chamou antes da pregação e ele falou assim: olha, Maicon, aqui a gente vive o reino. E aí eu pensei comigo: olha que bênção, o reino, né? Até que enfim encontrei alguém que saiba, que entenda, que está vivendo o reino. Aí sabe o que ele teve a coragem de fazer? Ele me mostrou o piso da igreja. Ele me mostrou os bancos da igreja que eram bordados, eram acolchoados. Olha, aqui nós vivemos o reino. Olha como nós somos dessa maneira, queridos. E essa não é uma verdade que nós temos que nos apegar. Primeiro, que reino de Deus não é prosperidade. O reino de Deus não é prosperidade. Mas então quais são as verdades que nós temos que nos apegar com mais firmeza, que o autor de Hebreus diz? Com certeza não são as verdades que nós temos ouvido, e nós, quando eu digo nós que somos líderes, pastores. Nós não temos pregado de maneira responsável, essa é a verdade, não tem outra palavra. Eu quero citar para vocês um momento em que Satanás, através da serpente, ele usou uma verdade de maneira manipulada para fazer com que Eva fizesse a vontade dele. Isso é muito interessante, porque Satanás, ele é príncipe, ele não tem um reino, ele não tem natureza real. Não é real de realidade, mas uma natureza real, de realeza. Ele é príncipe, a palavra reconhece ele como o príncipe das trevas, o príncipe da potestade do ar. Ele não tem um reino, ele tem um império. Ele manipula, ele força, ele tranca as pessoas em cadeias. Ele cega, o Deus desse mundo cegou o entendimento das pessoas para que essas verdades que são firmes e inabaláveis na palavra não chegassem a seus olhos. E infelizmente cegou o entendimento de muitos líderes de muitas igrejas. E acaba que ensinam para os irmãos verdades que não são verdades. Se a gente for ler 2 Timóteo, na liderança de hoje as pessoas são egoístas. Essa é a minha cunhada, a Cristina. Ela está chegando agora para a reunião, tá bom? Para o nosso culto doméstico, tá? Se você está gostando, mais uma vez, dá um joinha aí e compartilha, tá? Nós estamos falando, se você está chegando agora, nós estamos falando sobre as 5 exortações que contém o livro de Hebreus, tá? Então, ele diz aqui, ó, olha que interessante. Se a gente não se apegar a essas verdades, nós negligenciamos tão grande salvação. E essa tão grande salvação, irmãos, não é o que a gente tem ouvido nas igrejas hoje. De verdade, não é. A tão grande salvação, a gente não está falando de um evangelho da prosperidade, não. A gente não está falando de um evangelho autoritário, como tem dito por aí, não. A gente está falando das verdades que estão na palavra. E, infelizmente, o que se tem pregado nas igrejas hoje não é essa firme verdade. E ele já começou dizendo:
Se a palavra por anjos foi aceita e julgada de acordo, imagina a palavra que foi dita pela boca do Senhor Jesus. Porque no versículo 1 ele diz assim: havendo Deus outrora falado aos nossos pais por meio de profetas, nos últimos dias ele falou através de quem? Do Filho. Então, quais são as verdades que nós temos que nos apegar, que o autor está falando? As palavras ditas pelo Filho. As palavras que geram vida. Porque, Senhor, só Tu, para onde iremos nós, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Queridos, líder nenhum tem palavras de vida eterna. Eu não tenho nada. Líder nenhum, pastor nenhum, apóstolo nenhum, ninguém tem em si próprio algo que possa oferecer a você e te proporcionar mudança de vida. Se o seu pastor, se o seu apóstolo, se o seu líder é uma bênção na sua vida, é porque Deus atua através dele. Mas nós em si não temos absolutamente nada. E aí eu vou provar para vocês agora, através da segunda verdade, como é possível você passar a vida inteira dentro da igreja e ainda assim não alcançar o descanso de Deus, como diz a palavra. Eu quero convidar você para estar indo agora lá para a segunda advertência do livro de Hebreus. A segunda advertência do livro de Hebreus, ela começa no capítulo 3. Começa no capítulo 3, versículo 7. Ela entra pelo capítulo 4 e vai até o versículo 13 do quarto capítulo, tá? Do 3:7 até o 4:13, tá? O autor está trazendo aqui a segunda advertência. Eu vou ler aqui 2 a 3 versículos antes de ler a advertência para que a gente tenha um plano de fundo com relação a isso, tá? Andresa, seja bem-vinda, Andresa Lacerda, tá bom? Que o Senhor possa falar ao seu coração no dia de hoje, tá? Olha, diz assim, Hebreus 3:7 diz assim: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, tá? Aí pula lá para o versículo 10, que diz assim, olha, por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus mandamentos, os meus caminhos, perdão. Essa palavra caminhos aqui, no grego, é pensamentos. Aqui o autor de Hebreus está falando sobre o povo de Israel no deserto, tá? Que eles endureceram o coração no deserto. E que eles não conheceram os caminhos de Deus, quer dizer, não conheceram os pensamentos de Deus, tá? Aí o versículo 12 diz assim, ó, tende cuidado, queridos, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer um de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Mas que coração é esse de incredulidade? Eu amo o Senhor, eu vou à igreja todos os dias, sabe? Eu estou nos cultos, eu estou no culto de oração, eu leio a palavra, eu choro, eu grito, eu clamo. Querido, você pode fazer isso a vida inteira e ainda assim ter um coração incrédulo e afastado do Senhor. Te assustei? Nós vamos continuar lendo o texto. É muito interessante, porque essa palavra aqui, ó, no versículo 12, afaste, deixa eu ler aqui, um coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Essa palavra afaste, no grego, ela é apóstase, ou episteme, é a mesma raiz da palavra apostasia, daquela passagem que todo mundo gosta de falar, todo mundo gosta de debater, não é verdade? Vinícius de Souza, seja bem-vindo, Vinícius, tá bom? Fica aí, recebe a palavra do Senhor, tá? Eu declaro o crescimento e o amadurecimento de Deus na sua vida. Essa palavra, afaste, de um coração afaste do Deus vivo, olha só, essa palavra afaste é a palavra episteme, que é a raiz da palavra apostasia, lá de Tessalonicenses, você lembra?
que antes o anticristo, lembra daquela passagem que todo mundo diz? Não vai se manifestar antes que aconteça o quê? Apostasia. Essa palavra apostasia, a raiz dela é apisteme, tem sentido de ser afastado. Então, Paulo usou aqui, mais uma vez, querido, se foi Paulo que escreveu Hebreus. Então, Paulo usou aqui uma palavra que ele também usou lá em Tessalonicenses, para que você não tenha, vigia, irmão, para que você não tenha um coração incrédulo que se afasta, que se apostate de Deus a cada dia por conta da dureza do seu coração. Mas quando a gente fala dureza, não é porque você não quer acreditar. E aí agora você vai entender o mistério desse texto, você vai entender o que eu quero que você entenda, tá? Aí a segunda advertência entra de fato no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 3. Então vamos ler lá. Hebreus 4, do versículo 1 ao 3. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenha falhado. Olha só, vamos passo a passo. O povo tinha saído do Egito, estava no deserto, eles iam entrar na terra de Canaã, que seria para eles o descanso de Deus para eles. Terra onde mana leite e mel. Mas sabe o que Paulo falou aqui? Olha, temamos, portanto, que alguns de vocês não vão entrar. Alguns de vocês não vão entrar na terra prometida. Mas por que não vão entrar? Por que não vão entrar se todos eram filhos de Deus, se todos eram povo de Deus, se todos eles eram escravos e foram libertos, se todos viram o maná e provaram do maná do céu, se todos beberam da mesma água que saiu da mesma rocha, se todos caminharam por meio do mar vermelho aberto com pés secos? Porque se todos esses provaram de todas essas coisas, da promessa de Deus, aliás, todo o povo ouviu a voz de Deus nos pés do Monte Sinai e tremeram diante dele. Irmãos, como nós gostaríamos de ouvir a voz de Deus como eles ouviram, de provar o maná, de provar essas coisas como eles provaram. Juliana Fidel está dizendo assim, é o que mais vemos nos dias de hoje. Infelizmente, muitos estão apegados, acostumando em ir ao templo, mas esquecendo de buscar verdadeiramente o Todo-Poderoso. É verdade, isso é uma grande verdade. E quando a gente deixa de fazer isso, o povo deixa de amadurecer. Isso aí, parabéns, Juliana, tá certíssimo. Mas o que aconteceu com aquele povo se todos provaram se todos provaram exatamente da mesma coisa? Olha o que o versículo 2 do capítulo 4 diz. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas. Olha aqui, ele está dizendo que para você e para mim, hoje em dia, também nós ouvimos as boas novas. Também nós seguimos um Deus, um Cristo que pregou, que através da boca do próprio Cristo falou que nós vamos reinar com Ele. Nós também recebemos uma palavra de um descanso, de um reino, de estar juntamente com Cristo. Mas por que eles não alcançaram a promessa? Olha só o que diz. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu também com eles lá no deserto. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Olha só, irmãos, quando eu digo que é possível você passar a vida inteira na igreja, tem gente, irmãos, olha só, que passa a vida toda na igreja e a vida não é transformada. Tem pessoas que passam a vida inteira na igreja e o caráter não é transformado. Continuam resmungonas, invejosas, mentirosas, caluniadores, traidores. Sabe por que muitas vezes a cruz de Cristo não opera em nós? Não é porque ele não tem poder para isso,
mas é porque a palavra que nós recebemos, você lembra da primeira exortação? Que nós devemos nos apegar mais firmemente às palavras recebidas? Está lá em Hebreus, capítulo 2, versículo 1. Só que somente receber a palavra e não misturar a palavra com fé não adianta, queridos. Não adianta a gente ser domingueiro, não adianta a gente seguir uma religião. Cristo não fundou religião. Cristo, ele é amor. O amor, o próprio Deus, ele foi crucificado naquela cruz. Ele não veio para fundar uma denominação, ele veio para gerar um corpo, para gerar uma igreja, para gerar uma noiva. É muito mais superior do que encontros aos domingos. Então, o que acontece aqui? É possível sim você caminhar a vida inteira se você não misturou com fé as palavras recebidas, queridos. Cuidado, essa é a segunda exortação do livro de Hebreus. Cuidado, porque você pode ter trabalhado a vida inteira em vão e não entrar no descanso de Deus. E aí, é claro que essa passagem está falando sobre o reino milenar. Ele está falando sobre o reino de Deus, sobre o reino de Cristo. Existe um reino, e o Novo Testamento, ele fala muito sobre reino, né? O reino de Cristo. E o reino de Deus, ele vai ser o reino milenar. É um reino físico. Todos os profetas profetizaram sobre esse reino de 1000 anos em que o Senhor Jesus estará Ele mesmo novamente nessa terra, governando todas as nações desse mundo. É claro que ele está falando aqui que o descanso, é claro que ele está falando que o descanso aqui é o reino. Então você pode sim estar trabalhando, estar na igreja o tempo inteiro, a vida inteira e trabalhar em vão, se você não misturar a palavra que você tem recebido com fé. Você que está chegando agora, a gente está lendo aqui o capítulo 4 de Hebreus, a partir do versículo 1. Eu vou ler novamente, tá? Temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda que pareça que alguns de vós tenham falhado. É possível você falhar, querido. É possível você trabalhar a vida inteira e falhar. É possível você trabalhar a vida inteira e não entrar no descanso de Deus. É possível. É possível. Eu não misture aqui, irmãos. Eu não estou falando de salvação. Se você é salvo, aceitou o Senhor Jesus, se você é salvo, salvo para sempre. Eu não estou falando aqui de perder salvação. Eu estou falando de entrar no descanso. Você está vendo? Se você não sabe o que é isso, queridos irmãos, é muito sério. Porque a promessa de Deus para o seu povo é que Ele iria voltar para buscar o seu povo, mas não é para a gente ficar feliz pulando de nuvenzinha em nuvenzinha. O Senhor falou que a promessa da esperança, a grande esperança da igreja é que o nosso noivo vai vir nos buscar a sua noiva, mas não para ficar pulando de nuvem em nuvem, mas é para reinar sobre essa terra. É reinar sobre essa terra. Essas verdades que você precisa e que eu preciso me apegar, não se prega mais nas igrejas. Não se ensina mais isso nas igrejas. As pessoas hoje acham que são salvas para ficar cantando no coro celestial, tocando harpinha o tempo inteiro. Não, o reino e a vida eterna, ela tem um propósito. Você não vai ficar no céu de bobeira. Noemi, tudo bem? Como é que você tá, minha amiga? Quanto tempo? Um grande abraço para você, manda um grande beijo para as suas filhas, tá bom? A gente está falando sobre as 5 exortações do livro de Hebreus, ok? Para quem está chegando agora. Então, a segunda exortação, ela é muito séria. É que você precisa
misturar com fé a palavra que você tem recebido. Não basta você pegar uma palavra, receber uma palavra ao domingo, ou seja lá o dia que for, da maneira que for, e você sair, virar as costas e 2 horas depois, 1h30, você nem lembra mais do que você recebeu. Preste atenção, querido. Feche os seus olhos. Se você fechar os seus olhos e você buscar na sua memória todos os momentos mais marcantes da sua vida espiritual, com certeza você vai lembrar o versículo, com certeza você vai lembrar o que estava escrito na palavra, com certeza você vai lembrar do momento que você recebeu aquilo. Não é verdade? Porque essa palavra você se agarrou. Essa palavra você agarrou firmemente. Agora, se você tentar trazer na memória todos os momentos que você teve na sua vida, na igreja, todas as mensagens, você não vai lembrar. Sabe por quê? Não é porque você não tem condições. Meu irmão Renato, como é que você tá, meu amigo? Tudo bem? O Renato tem um trabalho lindo com as crianças, tá? Um trabalho verdadeiro, servo do reino de Deus. Servo do reino de Deus, um trabalho maravilhoso com crianças pobres, tá? É muito interessante, porque é possível você passar, sim, uma vida inteira e ainda assim não entrar no descanso. Você precisa misturar com fé. Quer dizer, olha aqui, porque também a nós foram anunciadas as boas novas como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Quer dizer, o povo de Deus no deserto, eles tinham uma palavra: olha, vocês vão para Canaã, a terra que mana leite e mel, para a terra prometida. Eles ouviram tudo isso, mas eles não entraram. Sabe por quê? Não entraram porque não misturaram a palavra que ouviram com fé. É o que diz o livro de Hebreus. E a segunda exortação é: olha, irmão, toma cuidado. Cuidado, porque você pode estar ouvindo palavras e pode não estar misturando com fé. Então não adianta você ouvir. Você pode ouvir 1000 palavras. Você pode ouvir, inclusive, eu não estou falando nem palavra na igreja, de pastor. Você pode ouvir o próprio Deus falando com você, como ele falou com o povo no deserto. Quando aquele monte estremeceu, se inflamou. O povo viu, não adiantou eles verem e ouvirem aquilo, eles não misturaram com fé. Sabe com o que eles misturaram? Com medo. Eles misturaram a voz e as palavras ouvidas com o sentimento de medo. Olha, Moisés, eu não quero... É muito terrível essa voz, a gente não quer ouvir. Ouve você, fala você com ele, depois você fala com a gente. Tá bom? Então, é muito terrível. A segunda exortação é: tenhamos medo, receio de não entrar no descanso se a gente não misturar com fé as verdades ouvidas pela boca do próprio Deus, pela boca do próprio Senhor, como ele falou no capítulo 1, versículo 1. Por muitas vezes, Deus falou aos nossos pais por meio dos profetas, mas nos últimos tempos falou através do Filho. E nós vamos passar agora para a terceira exortação que contém o livro de Hebreus. São 5 exortações. Nós estamos passando para a terceira, é muito importante. São exortações que hoje a gente não ouve, mas que é importante para o amadurecimento do corpo, para o amadurecimento da igreja. Porque o que nós temos ouvido hoje nas igrejas e nas pregações são ministrações que mantêm o corpo de Cristo criança, bebendo leite. Nós não sabemos o que é reino, nós não sabemos o que é dano da segunda morte, nós não sabemos de nada, porque não se prega essas coisas. Então a terceira exortação é muito importante. A terceira exortação, o escritor, o autor de Hebreus, dá um pano de fundo, e eu quero começar aqui a dizer que a terceira exortação, ela começa no capítulo 5,
capítulo 5 de Hebreus começa a terceira exortação a partir do capítulo 11. Capítulo 5, a partir do versículo 11. E ela entra pelo capítulo 6 e vai até o final do capítulo 6. Então a terceira exortação, ela está contida dentro do capítulo 5, a partir do 11 e todo o capítulo 6, ok? Vai sublinhando, escrevendo na sua Bíblia aí para você poder estar estudando depois com mais calma, tá? Everton e Marilene, tá bom? Sejam bem-vindos. Eu espero que o Senhor Jesus fale com vocês nessa noite e que vocês possam crescer na direção do Pai, tá? Então deixa eu ler para vocês aqui a terceira exortação do livro de Hebreus. Só um minuto. Ela diz assim, deixa eu beber um pouquinho de água rapidinho. Perdão, irmãos. A terceira exortação está lá no capítulo 6. A partir do versículo 1 está escrito assim: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Olha, que grande exortação é essa terceira exortação do livro de Hebreus. Porque, preste atenção, você sabe o que é obras mortas? Escreve aí, escreve no comentário aí o que você entende do que é obras mortas. Tá? Olha o que ele diz aqui. Ensino de batismo, eu creio que você sabe o que é o batismo, para que serve, eu não vou entrar nesse detalhe. Imposição de mão. Gente, as pessoas impõem mão à torta e à direita. Impõem mão não é só para curar não, mas é para derramar óleo na pessoa, óleo na cabeça dos irmãos, ungindo os irmãos a pastor desregradamente, ungindo os irmãos em ministérios de maneira desregrada. Então, preste atenção, imposição de mãos, ressurreição de mortos. Irmãos, o que você sabe sobre ressurreição de mortos? O que a igreja hoje sabe sobre ressurreição de mortos e sobre obras mortas? O que você sabe sobre o juízo eterno? Será que você sabe alguma coisa sobre o juízo eterno, sobre obras mortas? Ou será que o que você sabe é só o que você ouve no domingo, quando o seu líder prega sobre isso? Mas olha o que essa advertência diz. Tem que abrir mão disso. Isso é coisa de primeiro, é coisa básica. A gente tem que sair das coisas básicas, irmãos. Só que na realidade da igreja de hoje, nem as coisas básicas a igreja está sabendo. Então é terrível essa situação, porque é difícil quando a gente quer falar de coisas inabaláveis, porque essas aqui são coisas, são doutrinas intocáveis de Cristo, não se abala, é uma coisa só, ressurreição de mortos. Deixa eu explicar aqui para você. Obras mortas não são, se ensina por aí que as obras mortas são as obras que nós fazemos antes de nos converter. Todo mundo entende, geralmente as pessoas entendem que obras mortas são as obras que nós fazemos antes de nos converter. Mas não existe isso. Querido, antes de conhecer a Cristo, nós estávamos mortos para Ele. Nós estávamos alheios, nós não conhecíamos a graça, a gente não conhecia a palavra. Se você não está em Cristo, você está onde? Pensa nisso.
Se você não está em Cristo Jesus, se você não está juntamente com Ele, se você não morreu com Ele, não ressuscitou, se Ele não vive em você, se você não o aceitou, o que tem antes, Deus esqueceu. Deus não olha para a sua vida antes dele. Deus esqueceu dos seus pecados de outrora. Sabia que você faz uma coisa, sabia que você, o ser humano, você e eu, conseguimos fazer tem uma coisa que nós fazemos que Deus não consegue fazer? Você sabe qual é? Deixa eu virar aqui um pouquinho a câmera, um pouquinho aqui para baixo. Você sabe o que nós, seres humanos, conseguimos fazer, uma coisa que Deus não consegue fazer? Escreve aí, participa, eu quero te chamar para participar dessa live. Eu quero que você participe, é importante você participar para o seu crescimento. O que o homem consegue fazer que Deus não consegue fazer? Responde aí, tá? Daqui a pouco eu vou te dar a resposta. Mas vamos seguir. Obras mortas, isso aí, já responderam, ó. Lembrar dos nossos pecados. Ah, também, né? Você não é minha aluna, né? Minha aluna. Desculpa, gente, brincadeira só, tá? Mas o homem, ele consegue lembrar dos pecados que ele comete. Enquanto isso, Deus fala assim: eu jamais me lembrarei dos vossos pecados. Eu jogo os vossos pecados no mar do esquecimento. Então, quando você vai pedir perdão ao Senhor, Ele perdoa e esquece. Mas aí você amanhã, ou daqui a meia hora, você volta: Senhor, pequei de novo nesse negócio. A mesma coisa. Você lembra lá quando eu pequei de novo? Eu disse: não, filho, o que foi? Não, aquele pecado de ontem. Eu disse: não, filho, eu não lembro. Do que você está falando? Já te perdoei, essa novinha em folha. Nós conseguimos lembrar dos pecados perdoados e Deus não se lembra deles. Então, se Deus não se lembra, caminhe em verdade, caminhe, agarre-se a essa verdade com mais firmeza e mistura a fé com ela. O legal da live é que as coisas acontecem ao vivo, né? Deixa eu acabar de falar sobre obras mortas. Obras mortas não são as obras que você faz antes de aceitar Jesus. Obras só são consideradas obras a partir do momento que você aceita o Senhor e é ressuscitado junto com Ele. Mas você não tem um versículo que diz assim: tudo que é feito sem fé é pecado. Então, tudo que você faz na sua vida que não é movido por fé, tudo que você faz na sua vida que não contém ouro, prata e pedras preciosas, são obras mortas. Sabe por quê? Porque as obras mortas vão ser queimadas no dia do julgamento. Né? Nós vemos assim, ó, que as nossas obras, olha o que a palavra diz: as nossas obras vai ser testada, provada pelo fogo do julgamento de Deus. E se as suas obras forem madeira, feno e palha, elas vão queimar. Né? E só vai ficar o alicerce, que é Cristo. Mas se as suas obras forem ouro, prata e pedras preciosas, então você vai ser aprovado. Você e as suas obras. Você entende? Então, obras mortas não são as obras que você faz antes de conhecer o Senhor. Antes de conhecer o Senhor, você estava morto, separado da presença de Deus. Então não tem obra, não tem vida. A paz, Valéria Braga, tudo bem, Valéria Braga? A Valéria, gente, é a esposa do meu pai. Manda um beijo aí, provavelmente ele deve estar assistindo. Um beijo para todo mundo. Obras mortas é tudo aquilo que você faz depois que aceitou o Senhor, que faz sem fé. E aí eu quero dizer para vocês, só para dar uma esclarecida, ouro, prata e pedras preciosas têm seu sentido. Ouro significa a essência do caráter de Deus. E Deus é amor. Então tudo que você faz, que você não faz motivado por amor, é obra morta. Prata, prestem atenção, prata a prata é representada, significa redenção, porque foram 30 moedas de prata que foram oferecidas pela sua redenção, pela morte de Cristo na cruz.
foi prata. Então, tudo que você faz na sua vida, se não for motivado pela sua nova vida, pela redenção da cruz na sua vida, é obra morta. Você entende isso? Isso não se fala nas igrejas. Você vai para a igreja para ouvir, para ser próspero. Você vai para a igreja para pedir um carro novo. Você vai para a igreja para pedir um emprego melhor. Mas ninguém, ou a minoria, não posso falar ninguém, mas a grande maioria não vai por isso. A minoria vai buscando amadurecer no Senhor. Tá? E as pedras preciosas têm sentido de transformação. Não é verdade? As pedras preciosas têm sentido de transformação, da lapidação, do operar de Deus na sua vida. Deus nos encontrou uma pedra bruta, pedras vivas. E aí a cruz, a palavra, a presença de Deus vai nos cortando, vai nos lapidando, vai nos afiando até que nós sejamos formados pedras preciosas, como está lá em Apocalipse. Então isso é obras mortas, tá? Muitas pessoas exercendo cargos eclesiásticos sem estar verdadeiramente convertido. Isso é muito triste, exatamente. Para mim, de nada adianta você fazer a obra para o seu bem maior, pensando somente no que Deus pode. Exatamente, está certíssimo, Juliana, certíssimo. Então a terceira exortação é uma chamada ao amadurecimento do povo, tá? O autor do livro de Hebreus está chamando você para amadurecer. Não fique parado, não fique indo. Se você está vendo que a sua vida cristã continua estagnada, porque não existe vida cristã estagnada. Não permita isso, irmãos. Tá? Paulo aqui está dizendo assim, ó, deixa de lado, vamos colocar de lado os princípios elementares. Vamos deixar de lado os princípios elementares. Tá? Para um amadurecimento, vamos buscar coisas maiores, mais profundas. Olha, o Senhor criou os céus e a terra. Ele diz que Ele sustenta o universo com a sua sabedoria. Ele diz que Ele mede os mares com a palma das mãos. Ele diz que Ele levanta os mortos. Será que um Deus que é sabedoria, porque a palavra diz que Ele é a sabedoria, será que um Deus desse tamanho, Ele não tem mais coisas para nos ensinar, além das que nós temos aqui, das coisas básicas que nós já vimos? Ele está nos chamando para um amadurecimento. Ele está nos chamando para um crescimento. Mas crescer como cristãos não significa estar todo domingo dentro da igreja. Eu não quero nem ficar massificando. Obrigado, Boquira. Eu não quero ficar massificando essa questão, tá? Porque eu sou parte da igreja. Mas se tem uma coisa que eu sei, é que a igreja, a instituição, e a gente tem que falar isso. Mas você vai falar assim para mim, Maico, mas a gente sabe, nós somos a igreja, tá? Nós sabemos dessa verdade, eu sou a igreja, você é a igreja, mas nós não misturamos essa palavra com fé, não andamos sobre ela e não vivemos de acordo. Você entende do que eu estou falando? Porque hoje, ser igreja é estar aos domingos na igreja. E isso não vai levar nenhum crente ao amadurecimento. Você entende? Pode passar, Alice. Passa normal. De vez em quando vocês vão ver meus sobrinhos e meus filhos passando por aqui, tá? Porque eles estão aqui atrás da câmera e às vezes eles querem ir beber uma água, fazer alguma coisa, e vocês vão ver eles passando, tá? É normal, tá? Nós estamos de quarentena, meus filhos são igualzinho de vocês. Está todo mundo agitado, como de todo mundo a gente tem visto por aí. Tá bom? Então, olha só. Só não quero que vire bagunça, tá? Então, a terceira exortação é para que a gente deixe as coisas básicas elementares. As coisas elementares para trás, queridos. É uma chamada de amadurecimento. Olha só o que diz, olha só. Ainda no capítulo 6,
Só um minuto, gente, vou me achar aqui. Versículo 11 diz assim, capítulo 6, versículo 11, diz assim: Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Então, olha só, essa palavra aqui, indolente, significa ter sentido de descuidado, preguiçoso. O que o Senhor está dizendo é que você precisa deixar de lado as coisas elementares, entrar nas coisas mais profundas, se aproximar de Deus. E como que isso acontece? Você no seu relacionamento com Deus. É a mesma coisa de Adão e Eva quando se encontrava com Deus na viração do dia. É dessa maneira, na viração do dia. E a viração do dia pode ser o horário que você decidir, qualquer horário que você decidir para estar com o Senhor. Tá bom? É no relacionamento com Deus que você vai amadurecer. O seu relacionamento pessoal com Deus vai gerar em você um relacionamento plural. Não é ao contrário. Não é o relacionamento que você tem com os irmãos que vai gerar sede, desejo, sede e fome da palavra e da presença de Deus. Mas é o seu relacionamento particular com Deus que vai gerar fome e sede de você estar em união com os irmãos. Você entende isso? Invertem a fonte, né? Mas na verdade o sentido é esse. Primeiro eu e Deus, depois eu e meus irmãos. Então, irmãos, a terceira exortação eu já falei. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito. O Senhor está te chamando. Deixe-se levar para o que é perfeito, irmãos. Tá? Se deixe levar para o que é perfeito. Eu já quero adiantar. Tudo que você vê, tudo que você toca, tudo que você conquista com o seu trabalho, tudo isso não é perfeito. As coisas perfeitas, elas não são visíveis e aparentes. Todas as coisas visíveis e aparentes, elas são abaláveis. E na manifestação do nosso Cristo a esse mundo, quando ele vier como o sol da justiça, em que todo olho verá, eles chegando, voltando, todas as coisas abaláveis serão abaladas novamente. E ele ainda diz que ele vai abalar não somente a terra, mas agora os céus. Ele estava falando sobre poderes invisíveis, sobre os poderes invisíveis. Tá? Então, nós vamos passar agora para a nossa quarta exortação do livro de Hebreus. Antes, irmãos, eu quero pedir permissão para vocês para dar uma olhada aqui, porque a quarta exortação, ela começa no capítulo 10 do livro de Hebreus, a partir do versículo 26, e ela é o capítulo inteiro, capítulo 10 a partir do versículo 26 até o final, tá? A quarta exortação, ela está no capítulo 10, a partir do 26, ok? Vou pedir para o Samuel ajeitar as coisinhas aí. Então vamos lá ler a quarta exortação do livro de Hebreus para o povo de Deus. Vamos prestar atenção? A quarta exortação é assim, ó. Ela está lá, na verdade, no versículo 32, mas eu vou ler um pouco antes, no versículo 26. Preste atenção. No versículo 26 está escrito assim: porque se vivermos deliberadamente em pecado,
depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Tá? Então vamos ler lá, aonde está lá no versículo 32, a quarta exortação do livro de Hebreus. Seja bem-vindo aí, Davi. Fala, Davi, tudo bem? Tá fielzão, né, nas lives. A Renata também, seja bem-vinda, Renata Borges, tá? Bem-vinda aí à nossa live, ao nosso culto, viu? O versículo 32 diz assim, capítulo 10 do livro de Hebreus, versículo 32 está assim: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de humilhados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência ou conhecimento de possuir de vós mesmos um patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Então, qual que é a quarta exortação do livro de... Qual capítulo? Exatamente, lá no capítulo 10, a quarta exortação está lá no capítulo 10, a partir do versículo 26, tá? E eu li aqui agora o capítulo 10, do 32 ao 35, tá bom, tia? A quarta exortação fala o seguinte: lembrai-vos, porém, do tempo, olha só, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, olha só, ele está falando assim, ó, lembra dos dias em que, depois que vocês foram iluminados, quer dizer, iluminados com a luz da palavra, com a luz do evangelho. Isso aí, capítulo 10, tá? Capítulo 10, a partir do versículo 32. Ele está dizendo que depois dos dias que eles aceitaram o Senhor, para que a gente deva sempre manter essa lembrança na memória, em nosso coração, a fim de que a gente viva dessa forma. É a mesma coisa como se Deus estivesse falando assim, olha, sabe o primeiro amor? Que você... É mais fácil a gente entender até assim, né? Na expressão que a gente costuma usar hoje em dia. Sabe quando a gente fala assim, ele aceitou Jesus agora, ele está no primeiro amor. Tá? A quarta exortação do livro de Hebreus diz, mais ou menos com essas palavras, a mesma verdade, o mesmo princípio. Viva a sua vida inteira no primeiro amor. E eu quero dizer para vocês que os crentes hebreus eram crentes já velhos, antigos, assim que eu digo, já eram cristãos de muito tempo. Já eram cristãos de muito tempo. E cristãos cansados. Tá? Depois vocês me lembram aí, escreve aí depois para eu te mostrar onde é que está essa passagem, para eu mostrar para vocês que os cristãos de Hebreus eram cristãos já de antigo, de muito tempo, mas o muito tempo não significa maturidade, tá? E que eles já estavam cansados da caminhada, tá? No próprio livro de Hebreus diz. Mas para eu não me perder, olha só, ele diz aqui, lembrai-vos do tempo que você foi iluminado, tá? No tempo que vocês foram perseguidos, do tempo que vocês foram espoliados. Essa palavra espoliados foi retirado. Os crentes de Hebreus tiveram uma época em que os bens dele, por conta da perseguição aos cristãos, foi retirado deles. E olha que interessante, hoje quando a gente perde 10 reais, eu não sei se você já perdeu dinheiro na rua, eu já perdi. Mas quando a gente perde qualquer tipo de dinheiro, qualquer quantidade na rua, a gente fala, caramba, perdi esse dinheiro, a gente fica inconformado, não é verdade? Uma vez eu dei 50 reais para o motorista e ele não tinha troco. E o ônibus era aquele de ar-condicionado, eu dormi no caminho,
Quando chegou ao meu ponto, eu peguei, desci e fui embora direto. E esqueci de pegar o troco, era 30 e poucos reais. E eu passei o dia inteiro pensando naqueles 30 e poucos reais. Sabe, não aceitava aquilo. Eu fiquei inconformado. Então, quando a gente... Para você ver como nós não nos apegamos com firmeza às verdades faladas e muito menos misturamos com fé aquilo que nós ouvimos. Não é verdade? Mas olha o que o autor fala aqui, ó. No versículo 34, na parte B. Como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens. Olha que tremendo, irmãos. Os irmãos do livro de Hebreus, os irmãos hebreus, né? Os irmãos que eram hebreus, eles aceitaram com alegria o perder os seus bens. Mas sabe por que eles aceitaram isso? Porque eles sabiam que tinham bens, e o próprio versículo ele segue dizendo isso. Eles sabiam que tinham bens mais elevados do que as suas casas, do que os seus carros, do que o seu salário. Então eles aceitaram com alegria perder os bens, eles aceitaram com alegria o espólio dos bens, porque eles sabiam, olha o que diz aqui, porque eles sabiam, tendo ciência, conhecimento, de possuir um patrimônio superior e durável. Irmãos, isso me remete a um texto que diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e os ladrões comem e corrompem. Queridos, o que a gente mais tem feito na nossa vida como cristãos é acordar de manhã, trabalhar pelas contas, trabalhar por um conforto, trabalhar por um objetivo, juntar dinheiro e fazer e tudo, um monte de coisa. Mas a gente não vive, irmãos, para juntar tesouros nos céus. A gente vai para a igreja para dar dinheiro, desculpa, mas a expressão é essa, com todo respeito, e o Espírito Santo, ele está entre nós. Mas hoje o povo cristão vai para a igreja para dar dinheiro, para juntar, porque a maioria vai para a igreja, dá dinheiro, dá 10 para receber 100. Para quê? Para juntar tesouros na terra. Quer dizer, a gente usa a palavra de Deus contra o próprio Deus, como se isso fosse possível. A gente usa a palavra de Deus contra nós mesmos. Olha só, irmãos, por favor, me entendam bem. Se dízimo fosse o que é pregado hoje, não existiria nenhum crente na face da terra pobre. Eu creio no dízimo? Eu creio. Eu creio na oferta? Eu creio. É bíblico? É bíblico. Mas não é da forma como se tem pregado hoje em dia. A verdade a respeito do dar e receber, a verdade firme em que nós temos que nos agarrar a respeito da lei da semeadura, não é o que tem se ensinado hoje. Você entende isso? Não é o que tem se ensinado hoje. Então a quarta exortação fica por aqui. Lembrai-vos do tempo de quando vocês foram iluminados, para que vocês não se tornem pessoas preguiçosas, ou para que o amor e as obras de vocês não se esfriem. Você entende isso? Lembrem-se de quando vocês começaram e mantenham o mesmo entendimento do início até o final, tá? Então, uma palavra de Deus para você hoje: reacenda o seu primeiro amor. Essa era uma exortação que o autor de Hebreus fez para os irmãos da igreja, porque eles já estavam crentes muito antigos e muito cansados da caminhada. Então eles estavam começando a ficar infrutíferos. E Deus está falando: lembre-se do dia de quando você começou, para que você mantenha a mesma colheita, 30, 60 e 100 por 1,
até o final da sua vida, tá? E depois, fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Deixa eu abrir mais aqui, eu quero ler isso aqui. Malaquias 10, 3, 10. Abris a janela dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal que não haja lugar suficiente para recolheres. Isso aí é uma palavra corretíssima, como eu falei aqui antes, Davi, e eu tenho certeza que você também entende isso. Eu quero deixar claro que eu sou a favor sim de dízimo, apesar da palavra dízimo não existir no Novo Testamento. Se você procurar no Novo Testamento, não existe a palavra dízimo. E se o novo é uma coisa nova que se aplica a nós, o que nós podemos falar sobre o velho? Tá? O velho é o que diz Hebreus. Se tivesse dado certo, estaríamos vivendo no Velho Testamento até hoje. Tá? Michael, mas por isso a gente não tem que dar mais dízimo, por isso o dízimo não existe mais. Não, existe. Mas não existe da forma como é ensinado. Tem gente pregando como é que é o nome? Trízimo. Tem igreja falando sobre trízimo. Falando sobre, em vez de dar 10%, dar 30%. Eu estou falando dessa forma manipulada, você entende? Eu creio sim na lei da semeadura. Nós temos, olha só, deixa eu falar, esse não é o assunto do vídeo, mas preste atenção no Novo Testamento, porque o Novo Testamento fala que tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E o Velho Testamento, ele está se referindo ao Velho Testamento. O Velho Testamento tem ensinamentos para nós, tem exemplos para nós. Mas o Velho Testamento não contém a graça, não contém o Evangelho. Olha, nós lemos aqui no início, a primeira exortação é: se negligenciarmos tão grande salvação. E Cristo não falou sobre as coisas do Velho Testamento. Cristo pregou sobre o reino. Mas deixa eu falar só uma coisinha aqui. Eu vou falar para vocês quais as passagens que tem no Novo Testamento, em todo o Novo Testamento, falando sobre dinheiro, tá? Falando sobre dinheiro, porque hoje, quando se prega de dinheiro na igreja, fala-se só de Velho Testamento. Só de Velho Testamento. Só que o Velho Testamento, ele é uma religião judaica. Nós não somos judeus, são leis judaicas para judeus e que estão vigentes até hoje. Eu quero lembrar para vocês aqui que o judaísmo, aonde o judaísmo parou? Ele negou Cristo. Nós não somos judeus. As leis dos dízimos e das ofertas são leis judaicas. Mas eu acredito sim no princípio da semeadura, que Deus quis e quer nos ensinar até hoje, através do Velho Testamento e do Novo Testamento, que é o dar com alegria. No Novo Testamento, vamos lá, rapidinho, só para eu poder encerrar isso aqui, porque senão a gente não encerra esse vídeo. No Novo Testamento, tem poucas palavras que falam sobre dinheiro. Uma delas é Pedro, quando interrogam ele, pergunta se o senhor dele pagava imposto. Você, Pedro, você falou, então vai lá, pesca lá, paga o meu imposto e o seu. Esse é um. Tá? O outro texto que fala no Novo Testamento sobre dinheiro. Sobre dinheiro. A viúva que depositou 2 moedinhas no altar, que fez diferente que o fariseu. E o Senhor falou assim, ela foi lá, ela foi ouvida. A oferta dela foi recebida. A do peixe é a do Pedro que pegou para pagar o imposto. Aí tem a viúva das 2 moedinhas. Tá? Me ajudem aqui a lembrar, porque não tem muito. Se você é crente, se você conhece a palavra, você vai ver que não tem muita. Aí tem uma palavra que diz assim, isso da boca de Paulo. Ele fala assim, quanto ao dar e receber, irmãos,
junte durante a semana uma oferta para você dar lá no primeiro dia, porque Deus ama quem dá com alegria. E tem acho que mais uma passagem, são 4 passagens, se eu não me engano. São apenas 4 passagens em todo o Novo Testamento que falam sobre dinheiro. Achou a outra? Malaquias é Velho Testamento. Estou falando das passagens do Novo Testamento. Nós somos cristãos. A viúva das 2 moedas, o imposto de Pedro, Paulo falando porque Deus ama quem dá com alegria, e tem uma outra passagem, eu não estou lembrando. Mas, enfim, é só isso. São só essas 4. E a palavra dízimo nem aparece. E hoje o que se prega na igreja é que para você ser abençoado, você tem que dar 10 para receber 1.000. E se você não recebeu 1.000, não é, o errado não é o que está sendo pregado. O errado é você que não teve fé. O errado é que esse princípio é um princípio deturpado. Eu creio sim, eu conheço muitas pessoas que têm unção financeira, que são abençoados financeiramente por unção. Deus derrama na vida dessas pessoas. A 30, 60 é 100 por 1. Mas sabe por quê? Porque eu vejo essas pessoas, são pessoas liberais. Você tem sido liberal no seu dinheiro? Você tem sido liberal na sua vida financeira? Tem pessoas que não precisa falar. Ela olha, ela entende a situação, ela mete a mão no bolso e ela dá de oferta. E às vezes, na maioria das vezes, ninguém nem sabe. Eu creio nesse princípio, no princípio da semeadura, que você semeia no reino, que você semeia na vida dos irmãos, que você semeia na vida da igreja, liberalmente, não por obrigação, porque o mandamento, a obrigação é para o judeu, porque nós fomos livres de toda a lei. O fim e a finalidade de toda a lei é Cristo Jesus. Então, eu creio muito sim no que se prega hoje, no sentido de prosperidade, porque o povo de Deus é próspero a partir do momento que ele segue um princípio de liberalidade. Então, se você é liberal na sua parte financeira, aí entra o versículo de Malaquias, que Deus pode fazer prova de Deus, porque se você está sendo liberal, sabe por que a importância de ser liberal? Porque Deus é um Deus liberal, Deus não é um Deus mesquinho. Deus não libera para você só, você vai comer só hoje, acabou. Não é isso. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é dono da prata e do ouro, ele é dono de tudo. Ele, mais do que ninguém, ele quer te abençoar de maneira tremenda financeiramente. Eu creio nisso. Mas isso só funciona de acordo com um princípio, o princípio da liberalidade com alegria, com fé. Porque se fosse dessa maneira, eu dou 100 para receber 1.000 e agora eu quero encostar Deus na parede, ó, faz prova de mim agora, porque se eu não te der 1.000, mano, não tinha crente pobre nesse mundo. Não tinha crente pobre nesse mundo, irmãos, a verdade é essa. Se eu desse 10 e recebesse 100, não tinha crente pobre. Sabe por quê? Sabe por quê essas coisas acontecem? Porque essas verdades não são ensinadas. Porque se o pastor da igreja parar de pregar que você precisa dar, ele fica sem salário. Olha que interessante. Imagina Pedro, Paulo, Tiago, João falando assim. Pedro, Tiago e João eram as colunas da igreja de Jerusalém. É o que diz a palavra. Agora você imagina esses 3 falando assim para a igreja de Jerusalém, falando assim, tá bom, eu vou pastorear vocês, mas é o seguinte, assina um contratinho aqui comigo de salário. Eu só vou pastorear se eu receber um salário. Meu irmão, não tem isso. Aí vai explodir aí de exemplos de que o servo tem que ser abençoado, que ele tem que é digno o varão que se debruça na palavra de soldo dobrado. É verdade, isso é verdade. Mas outra vez, isso só funciona de acordo com um princípio. Eu não sou funcionário de uma igreja chamada Reino dos Céus. Eu sou servo do Senhor, eu sou representante de Deus nessa terra.
E o maior exemplo que nós temos que seguir é Cristo. Cristo, irmão. Falei demais, né? O assunto hoje não era esse. Mas enfim, glória a Deus. Vamos finalizar a nossa live vendo a última exortação do livro de Hebreus, tá? Eu quero convidar os irmãos, se você está gostando da live, cara, dá um like aí, dá um joinha, tá? Compartilha, mostra aí. O joinha é como se fosse um glória a Deus, aleluia, tá? Dá um glória a Deus e um aleluia aí, dá um joia aí para mostrar que você está vivo, mostrar que você está prestando atenção. Se você discordar de mim, não tem problema nenhum, irmão. Coloca aí, eu não vou, o meu amor por você está acima do seu entendimento, tá? O meu entendimento não é uma verdade absoluta, como eu falei no início da live, só o Senhor tem as palavras de vida eterna, não sou eu. Tá? Então se você está gostando, dá um joinha aí, dá um glória a Deus, dá um aleluia, tá? A última exortação do livro de Hebreus. Hã? Oi? Minha tia mandou voltar a exortação que eu estava falando sobre ofertas? Ah, exatamente, de Hebreus. Não, vamos lá, tia, senão é muito assunto, muito pano para manga. Então eu falei da quarta exortação. E agora nós vamos falar da última exortação. A quinta exortação, ela começa lá no capítulo 12. No capítulo 12 de Hebreus, começa a última exortação desse livro, tá? Ela começa a partir do versículo 25, capítulo 12, versículo 25, até o versículo 29, do 25 ao 29, capítulo 12, 25 ao 29. Diz assim, vai me mantendo informado, Kiri, aí dos comentários aí, tá? Diz assim, versículo 25. Tende cuidado, olha só, tende cuidado, irmão, cuidado. Não recuseis o que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós. Peraí, para tudo. Deixa eu explicar até aqui. De quem que o autor está falando? Ele está falando do povo no deserto. Ele está falando, olha, tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois não escaparam aqueles que recusaram ouvir a quem divinamente. O povo estava na beira do monte. O povo de Israel no meio do deserto estava lá no pé do monte. Ouviram a voz do Deus vivo. O monte se inflamou, estremeceu. Mas olha, eles recusaram a ouvir quem de forma divina advertia eles sobre a terra. Aí ele vai continuar dizendo assim: muito menos nós, os que nos desviamos daquele que nos céus nos adverte. Ele está falando de quem? De Jesus. Ele falou do povo que eles não ouviram, eles não escaparam porque recusaram ouvir. Aí Paulo vira a mira da metralhadora para a gente e fala assim, muito menos nós. Se aconteceu com eles lá, eles viram aquilo tudo, participaram daquilo tudo, não, olha, o versículo começa assim, ó, tenha cuidado, porque pode acontecer com você. Tenha cuidado de você prestar atenção na voz do Senhor, dar atenção, ouvir, misturar com fé e há um amadurecimento junto a Ele. Olha aqui que diz o versículo 26, irmão. Aquele cuja voz abalou então a terra, ele está falando da voz de Deus que abalou o monte. Abalou o monte lá no deserto. Aquele cuja voz abalou
então a terra. Agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não somente a terra, mas também o céu. Irmão, querido, que palavra. Não quero ser pentecostal aqui não, irmãos. Mas que palavra, querido, que palavra. Tá? Então, a última advertência é: tende cuidado, não recuseis ao que vos fala. Minha cunhada tá quase rodando aqui no espírito aqui, ó. Cristina já levantou a mão para o céu, aqui já estava quase rodando. Mas é uma coisa muito interessante, irmãos. Se o autor de Hebreus já trouxe esse tipo de exortação naquela época, irmãos, tende cuidado para que você ouça a voz daquele que vos fala. É porque na época os crentes de Hebreus já estavam antigos e já estavam cansados da caminhada. Então, dê ouvidos. Você anotou, aqui aí as exortações? A primeira é se agarre de maneira mais eficaz às verdades ditas. A segunda é misture com fé as verdades ouvidas. Tá? A terceira é, deixando de lado as coisas elementares, caminhamos na direção do que é maduro e profundo na presença de Deus. E a quinta exortação é para que temamos, para que possamos ouvir a voz daquele que vos fala, porque ele prometeu, naquela época, a voz dele abalou a terra. Mas a promessa dele é que a próxima vez que ele falar, vai abalar não somente a terra, mas também os céus. Os poderes celestes serão abalados. Potestades, principados, toda a região celestial, quando ele se manifestar, será abalado. Porque não existe nada nesse mundo, nem nessa era, nem na vindoura, nem no que é visível, nem no que é invisível que seja inabalável, a não ser o Senhor Jesus, a não ser o próprio Deus. Todo o resto é abalável. E tudo, quando ele se manifestar, será abalado. Irmãos, que essas 5 exortações do livro de Hebreus possa crescer, frutificar 100 por 1 na sua vida. Que em nome de Jesus, essa palavra, ela não volte sem fazer o seu devido efeito na sua e na minha vida. Reflita, se você anotou aí essas exortações, olha, reflita nisso, porque a vida cristã que nós temos visto hoje, vivido hoje, não é o que tem sido pregado nas igrejas, não é o que está escrito na palavra. Com Deus a porta é estreita, é por isso que existe essa expressão, porta estreita. Hoje a porta estreita se tornou uma porta larga, onde qualquer um pode entrar e desfrutar dela. A porta estreita só entra se você já viu alguém entrar diante de um rei de peito estufado, falando alto? Não, quando a gente entra na presença de um rei, a gente entra de cabeça baixa, se humilhando, porque a gente sabe a nossa posição e sabe a posição dele. Se você já viu alguém entrar na presença de um juiz, hoje em dia, né, não precisa ser rei não, vai num juiz de vara de família, num juiz de pequenas causas, num juiz... Você já viu alguém entrar na presença de um juiz de bermuda e chinelo? Ou se apresentando de maneira inadequada? Falando em momento errado? Não existe isso, queridos. Diante de uma autoridade, quando é uma autoridade da terra, já existe ordem. Já é necessário uma ordem, um respeito. Imagina diante de Deus. Imagina diante de Deus. Para a gente entrar na presença dele, a gente tem que saber o nosso lugar. Se é dessa maneira, é porque a porta é estreita, irmãos.
Quando a gente se achega diante de Deus, a gente não se achega porque a gente é bom, não. É porque nós somos miseráveis. E você sabe qual é o pecado, qual é a sua miserabilidade. Eu tive um líder que falava assim: qual é a sua pereba? Você sabe qual é? Tem pereba que nem a sua esposa, nem seu marido conhece, só Deus. Então você quer viver um evangelho, quer amadurecer, quer bater no peito e poder dizer que eu sou cristão? Mano, seja de acordo com a palavra, de acordo com a Bíblia. Ser cristão hoje, qualquer um pode ser discípulo de Cristo. Não, nem todo mundo. Permitir que a cruz opere? Não, a gente canta muito. A gente canta muito de cruz, a gente canta muito de reino, a gente canta muito de tudo, mas você nem sabe o que é reino de Deus. Você nem sabe quais são os princípios necessários para você entrar, fazer parte do reino de Deus. Você sabia que o reino de Deus pode vir e você não entrar nele? Ah, mas o que você está falando é uma heresia? Não, isso está na Bíblia. Mas para você ver como que falta ensinamento na igreja, no corpo de Cristo. Sabe por quê? Porque é só mingauzinho para você. É só leite, porque você tem ficado, em vez de você deixar de lado as coisas básicas e elementares do Evangelho, você tem vivido das coisas básicas e elementares. Por isso que a palavra diz que muitos são crianças, vivem de leite. Decorrendo, o próprio Hebreus diz, decorrendo do tempo passado, decorrendo do tempo, já era para vocês serem mestres, vocês são crianças, porque continuam tomando leite espiritual. Olha quanto assunto existe na palavra, quantas coisas mais profundas, e a igreja não entra. Não entra porque existe um desejo da própria liderança de viver os seus reinos particulares, os seus impérios particulares. Se eu estiver falando besteira, querido, coloca aí, coloca nos comentários aí, irmão. Ser livre. Então hoje nós estamos encerrando a nossa live. Eu quero agradecer a todo mundo por vocês terem participado até o final. Estou muito feliz de cada comentário, cada joinha, tá bom? O meu desejo como servo de Deus é que o Espírito Santo conduza você ao amadurecimento, para que, como diz Efésios, naquele grande dia haverá a manifestação dos filhos de Deus. Mas esse filhos, na palavra, no grego, é ruiós. São filhos maduros. Os filhos téknos, que são filhos criancinhas, bebês, esses não se manifestarão com Cristo. Mas os filhos maduros se manifestarão junto com Ele. Esse é o meu desejo para você. O meu desejo é que você cresça no Senhor. Aliás, meu desejo é que o Senhor cresça em você.